Jesus está tendo validade sobre a minha e a tua vida, porque nós vivemos uma época de bulimia espiritual, irmão Ricardo. Nós comemos a palavra de Deus, comemos a palavra de Deus, comemos a palavra de Deus. Quando sai por aquela porta, nós botamos os 2 dedos na garganta e vomitamos tudo para fora. E vivemos uma miséria, uma fraqueza espiritual. Lá na frente a palavra de Deus diz: olha, muitos estão fracos e doentes, e muitos que dormem. Bulimia espiritual. O povo come, come, come e não deixa fazer digestão. Não faz, como eu não estou comparando a igreja, o povo de Deus, mas não faz como o gado que fica remoendo aquela comida que ele come. Nós comemos e vomitamos. Bulimia espiritual. Um povo seco espiritualmente falando, um povo que não consegue discernir o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz. E aí nós encostamos, chegamos na igreja e participamos de um ritual, porque quando eu e você não entendemos o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, é um ritual. E aqui Deus começa a falar conosco. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu acho algo curioso. Paulo não está ensinando o que ele aprendeu dele. Paulo, irmão Ricardo, não está ensinando o que ele ia nas praças de Corinto, porque lá estava cheio de sábios, cheio de homens que falavam bem, que falavam bonito, de grande discurso. Porque eu vos ensinei o que eu aprendi do Senhor. Porque eu vos ensinei aquilo que eu aprendi do meu mestre. Aleluia. Paulo não estava ensinando qualquer coisa. Paulo estava dizendo: olha, eu me sujeitei e agora eu posso ensinar a vocês o que eu aprendi do meu Senhor Jesus. Glória a Deus. O problema é que muitas vezes nós ouvimos tanta baboseira, não sabemos nem de onde vem, porque veio, para onde é que vai. Mas quando você aprende de Jesus Cristo de Nazaré, a palavra que traz vida, que liberta, que transforma, tem que haver mudança de vida. Tem que sair da bulimia espiritual. Tem que haver entendimento, porque a palavra de Deus diz que Ele renova o nosso entendimento. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui para os irmãos 3 steps. E o primeiro dele diz: olha, nós temos que olhar para trás. Quando nós tocamos no corpo de Cristo, eu vou pular para o verso 26. Põe atenção no que eu vou dizer aqui, no que eu vou ler na parte da palavra do Senhor. Por que é que nós temos que olhar para trás? Não olhar para o pecado, não é olhar para o Egito, não é desejar as coisas do mundo. Mas olha o que diz o verso 26: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Será que eu e você conseguimos entender que quando nós entramos na igreja e tocamos no cálice, no sangue de Cristo, no pão, no corpo de Cristo, que são elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo, nós temos que olhar lá atrás, na cruz do Calvário, e entender o que é que nós estamos fazendo? Porque se você entra na igreja e toca nesse pão e toca nesse suco de uva sem olhar para trás, sem olhar na cruz do Calvário, meu irmão, a tua vida aqui é em vão. Quem é irmão José? O que é que você está pregando? Culto de Santa Ceia do Senhor. Não é no meu corpo que você vai tocar, é no corpo de Cristo. E não se toca no corpo de Jesus de qualquer maneira. Será que você consegue entender que Jesus disse: olha, toda vez que fizerdes isto, faça em memória de mim, anunciais a morte do Senhor. Será que eu e você conseguimos entender que o Filho de Deus desceu e morreu na cruz por mim e por você? Será que eu e você conseguimos entender, quando você toca no corpo e no cálice do Senhor, que eu e você estamos condenados à perdição, condenados ao fogo do inferno, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre? Este era o nosso destino. E Jesus, Deus Todo-Poderoso, por amar o mundo, amar a nossa vida de tal maneira, Ele abre mão do seu Filho único para descer aqui e morrer
no teu lugar. Foi cantado aqui nesta noite que a cruz, que era lugar de condenação, virou lugar de salvação. O problema é que nós tocamos no corpo de Cristo e não conseguimos entender que alguém morreu, alguém tomou o meu e o teu lugar, alguém, como foi dito nesta noite no princípio em Isaías 53, alguém levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele era para mim e para você. Mas nós estamos entrando na igreja de 30 em 30 dias e participando de um ritual, sem entender o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Nós temos que olhar para trás e saber que não foi pago ali no Dollar Tree, não foi pago no Dunkin' Donuts, não foi pago no Burger King, foi pago com até a última gota do sangue do Filho de Deus. Nós temos que olhar para frente. Quando eu e você nesta noite recebermos aí os elementos da ceia, olhe para frente, porque também no verso 26 está escrito assim, eu vou ler de novo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, vírgula, até que venha. Será que eu e você continuamos crendo que Ele vem? Será que eu e você conseguimos entender que os elementos que estão servindo aqui nesta mesa hoje é o sinal da morte que já aconteceu e a vinda de Jesus para buscar a igreja? Este é o elo. Porque quando Jesus disse, olha, faça isso em memória de mim, falando da morte do Senhor até que Ele venha, Jesus deixou uma promessa à igreja, que Ele vai voltar. Será que eu e você continuamos crendo nisso? Ou é balela para nós? Ou será que isso aqui é realmente um ritual que nós estamos fazendo? Será que nós conseguimos, quando nós tocamos no corpo do Senhor e no sangue do Senhor, entender que vale a pena ser fiel, vale a pena nos submeter a Deus, vale a pena deixar Jesus Cristo matar a nossa carne para que Ele viva em nós? Ou será que nós estamos achando, já que Ele não vem, que Ele não vai voltar, já se passou quase 2000 anos que essa palavra foi escrita? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Com a igreja nos últimos tempos, Deus está nos permitindo, está passando diante dos nossos olhos o princípio das dores. Nós somos a geração escolhida para ver o que está escrito na palavra de Deus, e nós não prezamos o que está escrito aqui. Muitas vezes nós esquecemos, nós achamos que nós somos a igreja em Everett. Paulo escreveu esta carta para a igreja de Deus que está em Corinto. Sabe qual é a diferença de nós e dos crentes naqueles dias, ou de Paulo naqueles dias? Nós ainda estamos achando que nós somos a igreja em Everett. Hello? Nós somos a igreja de Deus em Everett. Será que você entendeu o que eu disse? Nós não somos a igreja em Everett, nós somos a igreja de Deus em Everett. E quando ele diz até que venha, você tem que olhar para frente quando você toca no cálice do Senhor e no corpo do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele prometeu. E se nós somos a igreja de Deus em Everett e Ele vai voltar, nós temos que entender que nós temos dois endereços. Isso aqui, 42 da Church Street, é algo temporário. Nós somos cidadãos do céu, nós somos peregrinos nesta terra. O nosso destino não é isso aqui, mas nós estamos esquecendo de olhar para frente. Tá? Será que nós conseguimos entender que as provas, as lutas, as dificuldades, as restrições, as pedradas, as perseguições, abre aspas, isso aqui é para quem é fiel, porque quando você, por falar demais,
entra em cova, Deus não está nesse negócio. Quando você, por pecar, entra no buraco, Deus não está nesse negócio. Mas quando você, que é fiel, passa por prova, por luta, por provação, por deserto, por tribulação, será que eu e você ainda continuamos crendo o que está em Efésios, que Ele vai buscar a igreja e nós vamos nos sentar nas regiões celestiais, junto com Jesus Cristo de Nazaré? Nós estaremos com o Filho de Deus, aí acima de principados e potestades. Será que nós ainda entendemos? Será que quando nós tocamos no cálice do Senhor, nós conseguimos olhar para frente e saber que essa é uma promessa do Deus Todo-Poderoso? Glória a Deus! E aqui nós vamos entrar no último e no mais difícil para a igreja. Acompanhe comigo o que está escrito aí no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu vou ler mais uma vez para você entender. E este último aqui, irmãos, é quando nós temos que olhar para dentro. E não é para dentro do irmão que está sentado no banco do nosso lado. Não é olhar para dentro da vida dos ministros que estão no altar. Não é o altar olhar para dentro de quem está no banco. Eu e você olhar para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Passaram-se, e eu acho curioso algo aqui na palavra do Senhor. Paulo diz, olha, examine-se o homem a si mesmo e coma. Paulo não diz, examine-se o homem a si mesmo e deixe comer e deixe beber. Sabe o que é que Paulo está dizendo quando ele diz examine-se o homem a si mesmo? Põe uma vírgula e diz coma e beba. Porque é para eu e você, servos do Senhor, o povo eleito, a geração escolhida, o sacerdócio real, ou todos os adjetivos que você encontrar na Bíblia, examinar nossa vida, saber o que é que nós estamos fazendo, mudar de vida se necessário for e comer. E se for só para examinar e ele não dissesse coma e beba, não adiantava nada. Nós continuaríamos na mesma perdição, no mesmo erro, no mesmo problema de sempre. Mas eu quero trazer algo aqui para os irmãos. Examine-se o homem a si mesmo. Se você puder, olha para dentro de você agora. O povo se ajuntava não para melhor, para pior. Será que hoje nós conseguimos nos ajuntar neste lugar? Se você quiser, curva a sua cabeça, nem fique olhando para mim não. Mas não vá pensar lá na vaca que entrou na horta, não. É para você pensar na palavra de Deus que está sendo pregada nesta noite. Será que nesses 30 dias nós temos condições de, quando for servido a ceia do Senhor, após nós fazermos uma análise, não é de acordo com aquilo que nós pensamos que é correto, é de acordo com a palavra do Senhor? Nós podemos tocar na ceia do Senhor, no cálice, no corpo, no sangue do Senhor? E eu vou trazer algumas coisas aqui. Eu não estou dizendo a pessoas por motivo de saúde, por motivo de força maior. Eu não estou falando de pessoas que têm dentro da igreja a responsabilidade de analisar situações e discutir a respeito do assunto. Eu não estou falando de pessoas que têm a direção de Deus e têm visão de Deus, que vê situações que precisam ser comentadas para o melhor andamento da obra de Deus. Eu não estou falando disso aqui. Mas será que nesses últimos 30 dias, quando você for tocar no sangue do corpo do Senhor, depois de examinar a você mesmo, você pode? Depois que você falou do pastor da igreja o mês inteiro, depois que durante o mês, depois de